Boa tarde, meu nome é Marcos Cunha, eu sou coordenador do Modernidade, Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa, e nós somos um grupo de residenciais que, com o apoio do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, tem conseguido expressivas conquistas. E para quem nos acompanha, sabe que periodicamente nós estamos realizando lives, né, para discutir temas relevantes à via LPI. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Pena, que é especialista em medicina do trabalho pela AMB, diretor administrativo da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, sócio fundador e diretor médico da ProWork Saúde no Trabalho. E nós vamos discutir sobre saúde e segurança dos colaboradores em LPI. É um assunto bastante abrangente, tem muita coisa. Nós vamos tentar compilar e falar dos principais temas, né, que envolvem a segurança dos colaboradores de LPIs. E eu vou começar perguntando para o Dr. Ricardo sobre algumas siglas que às vezes assustam um pouco os empresários, enfim, quem trabalha principalmente com segurança, né, que é o PPR, PCMSO e o LTCAT, né, que muita gente não sabe que é preciso, se não é preciso, quando que as empresas precisam ter, para que serve. Então, eu já lanço a palavra para o Dr. Ricardo. Tá bem, Marcos, obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos aí. É um prazer muito grande aí, uma honra estar participando e podendo contribuir com a tua audiência, que eu sei que é qualificada aí nesses eventos que vocês têm organizado. E agradeço também ao Sindiospa, né? O Sindiospa tem sido um parceiro muito forte nessas questões de saúde para os colaboradores dos seus associados e, de forma geral, para a saúde das empresas de Porto Alegre e do estado todo. E basicamente, também, agora, para as ILPIs. Então, o Sindiospa, mais uma vez, tem sido um grande parceiro aí em todas as questões de prevenção de saúde. Essas siglas... todo o tema da área de segurança e saúde do trabalho, ele é muito normativo, né? Porque ele surgiu por força de normas, de legislação, tanto legislação trabalhista como legislação previdenciária, e o nosso país é pródigo que vocês têm criar siglas, né? Então, nós temos essa sigla PCMSO, e a sigla PPRA, que são programas que as empresas, de forma geral, precisam ter para tratar os temas da área de segurança e saúde no trabalho. O PPRA é um levantamento de riscos, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque são temas, às vezes, muito normativos, mas, resumidamente, o PPRA é um programa de levantamento de riscos que o profissional, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, ele vai até a empresa, ele faz levantamentos de todos os postos de trabalho e verifica quais são as situações mais relevantes em termos de riscos para o trabalhador, para os funcionários. A partir desse levantamento de riscos, então, o médico do trabalho também faz visita à empresa e faz todos os levantamentos dos riscos voltados à área de saúde e elabora, então, o PCMSO, que é uma outra sigla muito chata de gravar, mas, na realidade, é um laudo, é um levantamento, é um programa de gestão que define quais são as ações e práticas que a empresa deve elaborar, praticar, no sentido de prevenir doenças, prevenir transtornos de saúde e ocorrências relacionadas às doenças do trabalho, né? Então, basicamente, resumidamente, talvez esses sejam os princípios aí para esses laudos. Com relação ao LTCAT, é um laudo também, ele é mais definido pela legislação previdenciária,
Este laudo, ele é exigido para todas aquelas situações de funcionários que estão expostos a riscos e que podem, de uma certa forma, usufruir do benefício da aposentadoria especial. O INSS, hoje, ele prevê que algumas atividades de maior risco, esses trabalhadores, eles podem pleitear uma aposentadoria especial, desta forma, tendo a aposentadoria com menor tempo que outros trabalhadores, de forma geral. Então, para que esse trabalhador comprove, então, essa qualidade do trabalho especial, a empresa precisa elaborar, então, o LTCAT, que é um laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Esse laudo técnico também é elaborado por médico do trabalho, por engenheiro de segurança do trabalho. Então, basicamente, seriam esses os resumos destas 3 siglas, Marcos. Isso, Ricardo, é obrigatório? As empresas são obrigadas a contratar esses laudos, ou é uma questão meramente de escolha do empresário para melhorar a saúde, enfim, os programas dentro da empresa? Eles são laudos obrigatórios, já de longa data, e essa é uma legislação que determina, se a empresa tiver um funcionário, ela já tem que ter esses laudos, né? Então, eles são obrigatórios a todas as empresas com mais de um funcionário, em regime pela CLT, então a empresa definitivamente precisa ter os laudos. Que é importante, né? Principalmente os residenciais geriátricos, que trabalham com algum tipo de risco biológico, né? Então, é importante que os empresários e os próprios funcionários também tenham noção, né, de como é que as coisas funcionam, a que riscos estão expostos, né? O grau de insalubridade, enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas definições de grau de insalubridade, como é que isso se tentar dentro da empresa. O médico do trabalho pode ajudar nisso. Sim, sim. Esse é um ponto muito importante que tu estás levantando, Marcos, que é a questão do risco biológico. Há alguns anos já, o Ministério do Trabalho ele editou uma norma regulamentadora que define diversas exigências e necessidades de clínicas e hospitais elaborarem diversos procedimentos na área de segurança e saúde do trabalho. Então, não basta apenas a clínica, a instituição, a ILPI, elaborar um PCMSO e sim tratar dentro do PCMSO especificamente da norma regulamentadora número 32, que fala justamente dos riscos biológicos. O que são riscos biológicos? São aqueles riscos potencialmente existentes no ambiente de trabalho e que geralmente estão relacionados a áreas, a ambientes de saúde, onde são tratados pacientes, profissionais da área de saúde. Então, todo o ambiente de clínicas, hospitais, e aí a gente inclui os ambientes das instituições de longa permanência, os residenciais. Então, eles são ambientes onde existe o risco biológico e, a partir disto, então, é preciso elaborar diversos procedimentos relacionados aos cuidados a minimizar os riscos biológicos. Quando a gente fala de procedimentos, a gente inclui desde o exame admissional, é feita um levantamento das vacinas, por exemplo, que o trabalhador, que este funcionário que vai estar exposto ao risco biológico, ele precisa ter um controle de suas vacinas. Então, isso é um procedimento realizado desde o exame admissional. É feito também uma avaliação laboratorial deste trabalhador para verificar se as vacinas, principalmente contra a hepatite B, que são uma das doenças passíveis de haver sobre o risco biológico dentro dos ambientes de clínicas e hospitais, que são os vírus das hepatites.
Então, existem alguns exames complementares, exames de laboratório, que a gente preconiza para verificar a imunidade desses trabalhadores, principalmente das áreas de enfermagem, para avaliar se as vacinas estão, de fato, surtindo efeito, imunizando esses trabalhadores. Além do controle vacinal, existe um protocolo sobre os acidentes com material biológico. Então, dentro do PCMSO, o médico vai elaborar um procedimento, um protocolo, para que todos os funcionários desta instituição de longa permanência tenha e saiba como que ela vai realizar, como que ela realiza a prevenção dos acidentes com materiais biológicos. Porque a gente sabe que tem procedimentos de enfermagem, procedimentos relacionados à medicação, separação de medicação. Então, qualquer acidente que possa ocorrer, e isso eventualmente pode ocorrer mesmo, a instituição saiba quais são os procedimentos que ela precisa realizar para que ocorra o menor risco possível de dano, tanto à instituição quanto ao funcionário, em termos do risco biológico. E a determinação do risco, né? a que os trabalhadores estão expostos, né? A gente tem grau mínimo, grau médio, grau máximo, né? Qual é a importância de se definir isso, né? Como é que a gente pode saber? Obviamente vai se contratar um médico do trabalho para ver esses laudos, né? Porque a gente percebe no mercado hoje muita gente pagando incorretamente esses adicionais de insalubridade, né? Algumas casas, para minimizar o risco, acabam pagando todo mundo em grau máximo, outras pagam em grau mínimo, outras pagam em grau médio. Como é que, o que tu vê, o que tu pode falar sobre isso? Certo. Só para a gente fazer um ponto de corte, de definição, assim, quando eu estava falando do risco biológico e dos procedimentos, isso é uma legislação trabalhista, norma regulamentadora, então NR32, isso está dentro do PCMSO, isso tudo é em função de prevenção de saúde, né? Prevenção de riscos e prevenção de saúde. Quando a gente fala de adicionais de insalubridade, é uma outra legislação, e quando se define a questão do adicional de insalubridade, o primeiro aspecto que a empresa precisa ter bem claro, que para ela pagar algum adicional de insalubridade, ela precisa definir qual é, primeiro, se existe o agente insalubre, e depois, sabendo que ele existe, em qual grau que ele existe. Grau mínimo, grau médio ou grau máximo. Existem 3 graus dos agentes insalubres. Então, assim, deixa eu te interromper um pouquinho, só para me entender, para ficar bem claro, né? Não existe, por exemplo, um residencial que, quer dizer, pode até existir, né? Mas não vamos determinar, por exemplo, que vão pagar grau máximo para todo mundo, né? Desde da recepcionista até o pessoal da limpeza. Né? Isso o médico vai definir. Isso é um erro muito, muito comum até, que não só os residenciais, mas muitas empresas de forma geral, elas não sabendo o detalhe da legislação e não tendo a assessoria adequada do profissional da área de medicina do trabalho, elas, às vezes, até por uma orientação um pouco antiga ou inadequada do seu contador, ela define um adicional de insalubridade para todos os seus funcionários. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque, na realidade, o que ela precisa para definir se existe a insalubridade, qual grau ela vai pagar, ela precisa elaborar o laudo de insalubridade, né? Este laudo de insalubridade, geralmente ele é elaborado pelo médico do trabalho, mas ele pode também ser elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho. Este laudo de insalubridade, o profissional vai fazer uma visita, vai avaliar a atividade, vai definir, vai olhar perante a legislação
e aí sim ele vai definir se aquela atividade, aquele cargo daquele residencial faz jus ao adicional de salubridade e qual grau faz jus. E a partir de então é que a empresa vai poder pagar em base a este laudo de insalubridade. Não sei então, se eu... Não, claro. Então, isso que eu queria que tu deixasse claro, né? Então, por exemplo, a pessoa que atende na recepção não necessariamente vai ter um grau máximo, pode ser que ela tenha um grau mínimo, né? Falando aqui hipoteticamente, né? E o técnico de enfermagem também não necessariamente vai ter grau máximo. Às vezes, aquela atividade de recepção, ela precisa ser avaliada no local, mas geralmente, e pode acontecer, que ela, inclusive, não tenha exposição ao risco, inclusive, ela não tenha caracterização de insalubridade. E a empresa não precisaria pagar o adicional de insalubridade. Só que o correto é a empresa não pagar, mas ter a elaboração do laudo para ela ter a sua defesa perante qualquer problema e qualquer litígio posterior. Inclusive, a empresa está sujeita à fiscalização, a multas, enfim, né? Então é importante que se tenha esses cuidados, né? E hoje, a partir da instituição do e-social, que é uma legislação que veio aí vamos dizer assim, trazer mais demandas na área de segurança e saúde para as empresas, não só na área de segurança e saúde, mas em toda a área trabalhista para as empresas, a partir do e-social, o governo ele passa a ter as informações das empresas de uma forma muito rápida, de uma forma praticamente online. Então, hoje, os fiscais do governo, eles não vão mais visitar as empresas e eles vão fazer a fiscalização a partir dos documentos que a empresa encaminha nesta plataforma do e-social, né? Então, mais cuidados ainda a empresa vai precisar ter para cumprir a legislação, que ela é extensa e ela é, por vezes, até traz muita dificuldade para a empresa, mas, de uma certa forma, a empresa vai ter que ter uma assessoria que possa esclarecer para ela, de fato, quais são os documentos que ela precisa ter para que ela tenha o menor risco possível. Isso a gente, para quem é empresário, né, eu imagino, e falo por mim, a gente vem percebendo ao longo dos tempos, né, que eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né, mas a gente vem percebendo que cada vez mais a gente precisa de especificidade, né, precisa de alguém para cuidar da saúde e segurança do trabalhador, precisa de um bom contador, precisa de uma boa assessoria jurídica, precisa de um bom corpo técnico, né? Então, isso tudo que tu está trazendo é importante, né, para que as pessoas comecem... E para a gente ver como tem muita documentação, existe também um outro documento que a Previdência Social exige, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É mais um documento que a empresa é obrigada a fornecer a todo funcionário quando ele é demitido, e que a maioria das empresas, não digo a maioria, mas muitas empresas, por conta de uma assessoria inadequada, a empresa não emite o documento e não entrega para esse funcionário, né? Então, o que vai acontecer? Esse funcionário, quando ele for pleitear junto ao INSS algum benefício, ele vai precisar do documento, e esse funcionário ele vai bater na porta da empresa mais tarde, mas em algum momento, solicitando esse documento. Então, mais uma vez, comprova, né, Marcos, a necessidade da empresa ter o profissional adequado, ter a empresa de assessoria, porque muitas vezes a empresa ela imagina que uma assessoria especializada, uma clínica, que ela vai ter um custo maior, e, na realidade, a empresa elaborando seus documentos e tendo todo esse arcabouço de laudos e programas efetivos, ela vai, no médio prazo e no longo prazo, economizar com as ações, com todo esse risco
de litígios trabalhistas, a empresa acaba economizando muito, muito, né? Então, a gente acaba criando um passivo escondido, né? Exatamente. Que as empresas não percebem e quando vê, às vezes é tarde demais, né? Exatamente. Tá vendido, né? O barato Esse, esse tema que a gente estava falando há pouco sobre o risco biológico, vamos imaginar uma situação que é muito comum, assim, na área da enfermagem, por exemplo, o profissional da enfermagem, ele vai aplicar uma simples injeção num paciente que está, enfim, aos cuidados dele, e pode ter um acidente com aquele material, pode ter um acidente punctório, e às vezes isso ocorre mesmo tomando todos os cuidados do procedimento da enfermagem, ainda assim existe o risco, ele é inerente à atividade. Então, mesmo tomando todos os cuidados, é possível que ocorra um acidente. E em ocorrendo o acidente, existem diversas doenças, como as hepatites, hepatite B, hepatite C, o vírus do HIV, que são doenças que o trabalhador está exposto em momentos de acidente com material biológico. E se a empresa não tomou os seus procedimentos, se ela não teve uma assessoria, se ela não tem escrito, por mais simples que seja, o protocolo do que ela deve fazer nesse momento, o risco é de que esse trabalhador, esse funcionário, possa contrair uma dessas doenças, ou ele, inclusive, pode ter o vírus de alguma dessas doenças que não foi detectado no exame admissional, e esse funcionário, no momento que ele sai da empresa, ele pode criar uma situação de litígio, até porque ele não sabia que poderia ter tido vírus ou que poderia ter contraído vírus naquele acidente com material biológico, e posteriormente, numa situação de litígio, de situação trabalhista que ocorre, esse funcionário, ele pode acionar a empresa e cobrar pelo dano de ter contraído um vírus, e isso é um custo absolutamente muito grande, que vai trazer muito dano à empresa, e que poderia ter sido evitado com medidas absolutamente práticas, de baixo custo, bastando ter a assessoria adequada, né? Pois é, tu trouxe um ponto bastante importante aí, né, a respeito dos protocolos. É importante que se tenha protocolos e se saiba como agir, né, em determinados momentos. A gente precisa obviamente não se consegue prever tudo o que pode acontecer, mas grande parte dos acontecimentos a gente já sabe mais ou menos que já aconteceram com outras empresas, o risco da atividade. Então, essa elaboração de um protocolo de como agir também é bastante importante, né? Tu tem isso documentado. Eu sei que tu falou sobre isso, dessa importância, mas me parece, e eu vejo também em algumas empresas que não têm essa preocupação, né? Talvez não tenham o conhecimento destes riscos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a se trazer, né? É muito comum, Marcos, eu acho que o que tu estás levantando é bem relevante, porque é muito comum, às vezes, a empresa, ela elabora, ela compra, enfim, ela tem o seu PCMSO, mas, às vezes, elaborado mais de uma forma rápida, sem uma avaliação em loco, com um profissional que pode não ter aquela experiência com empresas da área de saúde, né, com instituições da área de saúde, e esse profissional, às vezes, por conta desse desconhecimento dele, ele pode não elaborar os protocolos de saúde, do risco biológico, ele pode citar, às vezes ele nem cita a NR32, ou às vezes ele cita a NR32, como ele cita as outras normas, e não dá a devida atenção ao risco biológico, e a empresa acaba não tendo o protocolo. E o protocolo ele é muito simples, são
todos os passos que a empresa precisa realizar no momento de um acidente, por exemplo, como a gente estava conversando antes. Então, são regras muito práticas para a empresa, o que ela faz, o que o RH faz, o que o profissional da área de enfermagem precisa fazer. Ele precisa fazer um teste rápido, ele precisa fazer um exame de sangue, ele vai fazer avaliações seriadas e acompanhadas com o médico do trabalho. São todas questões que elas não são complicadas desde que elas estejam escritas. Então, é muito comum a empresa ter o seu PCMSO, principalmente a empresa da área de saúde, a clínica, aquela clínica que não é um hospital. É muito comum ela ter o documento, mas, infelizmente, não ter o protocolo do acidente, do controle do risco biológico, né? Então, eu sugiro, inclusive, que os empresários, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal de RH, que avalie os seus documentos, avalie os seus PCMSOs, para ver se eles, de fato, têm, porque, na realidade, o protocolo de acidente com material biológico, ele praticamente é um outro documento dentro do PCMSO. Né? Quando tu traz isso, né, me surge uma outra questão. Os exames periódicos. Nem todas as empresas fazem, né? Normalmente se faz um exame admissional e um demissional que é o padrão, né? Mas há essa necessidade, né, dos exames periódicos. Exatamente. Quando a gente falou lá no início, Marcos, do PCMSO, que é esse programa de controle médico de saúde ocupacional, este programa, ele é um programa de gestão, e lá dentro do programa é onde vão estar definidos todos os exames que a empresa precisa realizar. Na realidade, a empresa ela não tem nenhuma liberalidade, ela é obrigatória a realizar os exames que não são só o admissional e o demissional, são o exame periódico, que normalmente para a área da saúde a gente preconiza que seja feito anualmente, mas também tem alguns outros exames, que é o exame de retorno ao trabalho, quando o funcionário se afasta para o INSS, por exemplo, fica 30 dias ou mais afastado, ele tem que, no retorno, fazer um exame de retorno ao trabalho. Aquela trabalhadora gestante, quando ela se afasta para ganhar o seu nenê, no retorno da licença maternidade, ela também, obrigatoriamente, precisa passar pelo exame de retorno ao trabalho. Aquele trabalhador, aquele funcionário que, porventura, o residencial mudou ele de atividade, ele entrou na recepção, ou ele é um auxiliar que vai passar a exercer uma outra atividade, por exemplo, ele vai se tornar um auxiliar de farmácia dentro do residencial. Ele precisa passar pelo médico do trabalho e realizar o exame de mudança de função. Então, todos esses exames, esse conjunto de exames, o residencial obrigatoriamente precisa fazer, né? E ele precisa ser orientado a que faça, né? Não é nenhuma questão meramente de uma obrigação que o residencial faça, mas estes exames, de fato, são os momentos em que o médico do trabalho e a empresa têm a oportunidade de preventivamente atuar nas questões de saúde e segurança do trabalho. A empresa tem que estar sempre correndo na frente, né? Tem que estar sempre imaginando algumas situações e prevenir, né? Acho que esse é o grande recado, né? Na realidade, né, Marcos, a gente sabe que os funcionários das empresas, nós, como gestores das empresas, nós passamos a maior parte do nosso tempo, do dia, trabalhando. Então, estatisticamente, está comprovado que a nossa chance de termos um evento de saúde ou de doença, melhor dizendo,
é muito possível que seja dentro do ambiente de trabalho. E necessariamente este evento de doença, ele pode não estar relacionado com a nossa atividade dentro do trabalho. Por isso, mais uma vez, que é fundamental um bom exame médico para a gente separar aquele tipo de doença que o funcionário tem, se ela é uma doença que já teve, já pré-existe no funcionário, de outras doenças que podem acontecer durante o exercício profissional dele. Então, estas coisas elas têm que ser bem medidas, bem documentadas, para que, inclusive, a empresa possa ajudar esse trabalhador no sentido de prevenir realmente doenças, e que é o que todos nós queremos, né? Que esse funcionário trabalhe de uma forma plenamente sadia, que ele não adoeça, que isso não gere, o trabalho não tem que gerar dano, não tem que gerar doença para o funcionário, para o trabalhador, e muito menos a empresa quer que a atividade traga algum dano de saúde para o trabalhador. E o exame ocupacional, ele era visto antigamente como um exame meramente formal, um exame obrigatório. Faz aquele exame, o contador, antigamente os próprios contadores é que orientavam as empresas a fazer apenas o exame admissional e o exame demissional. Mas de um tempo para cá, o exame ocupacional, ele sendo realizado por médico experiente, ele passou a ser um momento de realmente avaliação deste funcionário, deste trabalhador, para que seja um momento de prevenir efetivamente doenças de forma geral, não apenas doenças relacionadas ao trabalho, à atividade profissional dele. Pois é, dentro de tudo isso, né, a gente fica pensando que o ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente bom, né? As pessoas têm que ter vontade de trabalhar e a empresa tem que proporcionar isso, né? Mas a gente vem passando aí por um período bastante complicado, né, desde março, que é essa situação da Covid-19, e que isso tem causado uma certa apreensão nos funcionários, enfim. A gente ouve falar muito, principalmente nos hospitais, né? Os residenciais geriátricos, de certa forma, não têm o mesmo peso, né, que um hospital, quando eu falo isso em relação à demanda de pacientes doentes, né? Via de regra, dentro de um residencial geriátrico, todo mundo bem, mas o risco é iminente, né? Então, as pessoas hoje também estão com a saúde mental um pouco abalada, enfim, por causa desse novo vírus, né? Sem dúvida, Marcos. Infelizmente, o Covid ele trouxe uma preocupação maior, não só para as empresas, para todos nós, né? Muito mais ainda para os trabalhadores, para os funcionários da área da saúde, que são geralmente a grande maioria dos funcionários dos residenciais. Muitas vezes esses trabalhadores, esses funcionários, eles exercem a sua atividade em mais de uma instituição de saúde. Às vezes ele é funcionário do residencial e às vezes ele é funcionário de um hospital, ele faz plantão também num hospital. Então, esse funcionário está exposto de uma forma, de novo, estatisticamente muito ampliada sobre o risco dos problemas de saúde, do risco, de novo, voltando, o risco biológico e aos vírus, né? E o Covid é um risco que está muito presente nos ambientes hospitalares e realmente isso traz uma preocupação muito maior. E aí a importância de novo, a gente acompanhar a saúde dos seus funcionários, né? Ambientes, a gente fala muito hoje em ambientes saudáveis dentro das empresas, dentro das organizações, e o Covid, ele exigiu e exige das empresas que também tenham os seus protocolos, escrevam algumas ações de saúde, de segurança do trabalho que elas precisam adotar, né? As empresas, de uma certa forma,
elas vão elaborando seus protocolos, elas vão se assessorando na mídia, se assessorando, às vezes, de novo, do seu contador, mas, neste momento, mais uma vez, a gente não vou cansar de salientar a necessidade de a empresa ter uma assessoria da área de saúde ocupacional, para que também esse médico do trabalho, ele ajude, ele contribua com a empresa, com o residencial, para elaborar o seu protocolo com relação ao Covid, né? Além dos protocolos outros que nós falamos, o protocolo em relação ao Covid. Isso hoje está trazendo muita preocupação para as empresas, né? As empresas, às vezes, elas não sabem se elas afastam o funcionário, como é que elas lidam com aqueles funcionários chamados grupos de risco, né? E se a empresa ela não tiver uma assessoria adequada, experiente, ela pode, às vezes, se assessorar de uma internet, do Google, ou se assessorar de um outro residencial que necessariamente pode não estar fazendo o procedimento de uma forma mais adequada e perpetuar problemas e trazer muito, muito maior risco ainda ao residencial. Pois é, tu sabe que como a gente percebe, né, essa coisa de protocolos agora com a pandemia, foi uma coisa que as casas, os residenciais, as ILPIs, começaram a ter que pensar isso de uma forma mais presente, né? Porque, inclusive, porque a própria Secretaria da Saúde passou a cobrar isso, né? A Anvisa, e por incrível que pareça, pela primeira vez, né, se percebeu um auxílio dos órgãos fiscalizatórios, né? Porque as empresas maiores, que têm uma capacidade melhor, enfim, conseguem fazer os seus próprios protocolos, enfim, mas tem muita ILPI pequena, muita empresinha pequena, né, que não, quando eu falo empresinha, não é demérito nenhum, mas são empresas realmente pequenas e que não têm condições, às vezes, de ter essa noção, né, porque as ILPIs, muitas residenciais geriátricos, acabam se criando de um familiar que começou a cuidar de um, cuidar do outro, e não é necessariamente uma empresa, mas que deveria ser tratada como empresa, e não tem essa noção, né? E agora, com a pandemia, né, a fiscalização, os órgãos de saúde, eles me parece que conseguiram, de uma certa forma, trazer esse benefício, se é que dá para dizer que teve algum benefício nessa época, né? Sim, sim. Para as empresas. Então, muitos protocolos foram criados. Talvez aí se comece a criar uma cultura maior, né, e melhor, se tem essa experiência que quando se cumpre os protocolos, as coisas funcionam melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que aconteceu? Os órgãos de controle, basicamente municipais, os órgãos de vigilância sanitária, eles, de fato, eles foram muito, e têm sido muito parceiros das empresas, né? Então, as empresas, elas, não tendo a assessoria do seu médico do trabalho, onde é que elas vão? Elas vão procurar o governo, vamos dizer assim, os órgãos fiscalizatórios, basicamente os órgãos da vigilância sanitária. E esses profissionais, eles são muito solícitos e têm sido muito parceiros das empresas, justamente para auxiliar as empresas a criarem alguns protocolos, a notificarem da forma mais adequada possível os casos, né? E não aquele interesse meramente de aplicações de penalidades, de aplicações de multas. Então, esta cultura dos órgãos de fiscalização sanitários, a cultura dos órgãos de vigilância epidemiológica é muito bacana, assim, mas de certa forma isso ainda tem que servir assim para uma atenção para o empresário e para o profissional de RH, que ele ainda assim ele precisa se cuidar, porque o órgão de vigilância ele auxilia, vamos dizer assim, mas ainda assim ele
elabora o protocolo, ele não se responsabiliza pelo protocolo da instituição, da empresa, né? Ele pode dar, vamos dizer assim, popularmente, como a gente diz, ele mostra o caminho das pedras, né? Mas ele não é o responsável. A empresa, ainda assim, ela é a responsável por aquele protocolo. Então, ela precisa de uma orientação técnica. Hoje, como tu disseste, muitas empresas menores, fica muito difícil, a empresa não tem estrutura de pessoal para que tenha conhecimento técnico para atender todas as demandas que a legislação exige no Brasil. Nós temos legislação trabalhista, previdenciária de toda a ordem, né? E é humanamente impossível a uma pequena empresa ter este conhecimento na integralidade, né? Então, mais uma vez, ela precisa ter esse assessoramento, né? Só para trazer um exemplo de uma certa confusão, quando iniciou a pandemia, em meados de março, o Ministério da Saúde ele editou uma norma, uma resolução, onde ele comentava sobre os exames ocupacionais. Então, ele lá disse que os exames admissionais, eles poderiam não ser realizados neste momento, os exames periódicos também não precisariam estar sendo realizados. Ele também falava que os exames demissionais, dependendo se a empresa realizou um exame ocupacional em alguns meses anteriores, ela não precisaria realizar o exame demissional, enfim. Só que isso foi editado através de uma medida provisória. E o governo, as medidas provisórias do governo, elas, quando não são votadas, elas perdem a validade, né? E essa medida provisória, ela trouxe muita confusão, porque ela já caducou de uma certa forma, e as empresas, elas precisam reativar os seus exames ocupacionais, precisam retomar os exames, e está tendo muita polêmica com relação a isso, e mais uma vez, a empresa precisa ter uma assessoria experiente para que ela não descumpra com a legislação e não fique, de certa forma, exposta a penalidades que hoje são muito pesadas para as empresas, ela deixando de cumprir, às vezes, um simples exame ocupacional, né? Por isso que eu gosto de trazer sempre, de falar sobre a especificidade, né? Assim como a área do direito, né, que está se criando, direito do esporte, direito médico, direito civil, enfim, uma gama de direito, a medicina também, medicina da mão, medicina do cotovelo, medicina... ninguém sabe tudo, né? Cada vez mais é preciso ter especificidade. E para os empresários também, né? O empresário não consegue dar conta de tudo, né? Foi-se o tempo em que a gente conseguia chutar, cabecear e fazer gol, né? Então é preciso que tenha esses profissionais auxiliando, né? E cada um fazendo o seu trabalho e auxiliando os outros, né? Porque são matérias que são interligadas, né? Uma matéria acaba influenciando em outra, né? Só para te dar um exemplo que corrobora exatamente o que tu estás dizendo, Marcos, e a legislação no Brasil, ela é muito... ela muda muito, ela surge em novas normas, novos conceitos, e inclusive para nós, técnicos da área, constantemente a gente precisa estar acompanhando as mudanças, e não só as mudanças na legislação, mas as mudanças do ponto de vista técnico de alguns conceitos, e para isso, inclusive, as nossas sociedades, como a Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, essas sociedades, elas estão sempre fomentando encontros, jornadas, para justamente propiciar os profissionais técnicos da área de segurança e saúde que se atualizem, para que esta atualização reverta em benefício às empresas, né? Então, só para dar um exemplo, o PCMSO e o PPRA, eles este ano mudaram
e, inclusive, mudaram de nome. Então, eu não quero trazer aqui confusão, maior confusão ainda para a cabeça dos empresários e do pessoal de RH, mas fiquem muito atentos a partir de março do ano que vem, porque a norma mudou, várias normas, a partir da mudança do governo, do último governo que se instalou, o governo ele modificou, inclusive, a estrutura de ministérios, né? Hoje nós não temos mais Ministério do Trabalho, não temos mais Ministério da Previdência Social, a gente ainda fala assim, mas nós temos um grande ministério que é o da Economia, e a Previdência Social e o Ministério do Trabalho ficaram dentro do Ministério da Economia. Então, o novo governo, ele pediu que os órgãos técnicos desta área fizessem uma revisão das normas regulamentadoras do trabalho, e a NR7, que é PCMSO, e a NR9, que trata do PCMSO, mudaram, o governo alterou, e essas mudanças, então, elas vão se tornar obrigatórias a partir de março do ano que vem. Então, as empresas precisam, de novo, de uma assessoria experiente que esteja atualizada para que o ano que vem as empresas tenham os documentos dela atualizados para que não estejam, de novo, vulneráveis à fiscalização e podendo aí serem autuadas, né? Pois é, sabe que agora essa sua fala vai ao encontro do que o Thiago Lopes perguntou, né? Ele parabenizou pela live e ele faz a seguinte pergunta, né? E por que o PCMSO e LTCAT e PPRA devem ter renovação anual? De certa forma, tu respondesse, né? Mas eu conseguiria complementar, né? Na realidade, isso é um pouco de uma caixa preta, assim, Marcos. Esses laudos que a gente fala, PCMSO, PPRA, LTCAT, esses programas, ele, na realidade, quando a legislação criou no sentido de que a empresa, através destes documentos, pudesse ter conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho e definisse as medidas de prevenção a estes riscos. Então, o legislador, quando criou a legislação, ele tinha este interesse altruísta, esse interesse de fato, prevenir ocorrências e danos aos funcionários das empresas, né? O que acontece? Acontece que esses documentos, eles passaram a ter um custo para as empresas, né? E os prestadores de serviço que auxiliam, que prestam serviço às empresas, eles passaram a precificar estes laudos, esses programas, e o mercado hoje, ele trata os programas, ele define valores, né, especificamente, e às vezes, para cada um desses laudos, né? A gente costuma dizer, eu quando costumo trabalhar com as empresas, que a gente vai atender a empresa para todas as demandas da área de segurança e saúde do trabalho, independente se o laudo mudou de nome, se agora tem um novo laudo, nós vamos atender a empresa de uma forma ampla, né? E este trabalho, esta assessoria de segurança e saúde, vai englobar a atualização dos laudos. Então, respondendo de uma forma bem direta, a legislação fala que o PPRA precisa ser reavaliado anualmente. Olha bem a palavrinha, reavaliado. É exatamente o que a norma diz. Não significa que o documento precise ser elaborado de uma forma integral anualmente, né? Então, o que acontece? Às vezes, isso a gente sabe que vira um documento de uma forma assim, uma fonte de recursos para as empresas prestadoras destes serviços e muitas
reelaboram os documentos anualmente, sem haver uma necessidade de elaborar o documento na sua integralidade, sim fazer uma revisão do que a legislação fala. E, por exemplo, o PCMSO, a legislação, ela não fala que o documento precisa ser refeito ou nem reavaliado anualmente. Então, a empresa, de uma certa forma, não precisaria estar anualmente refazendo este documento. É claro que, se o PPRA da empresa, se o engenheiro de segurança da empresa, ele reavalia o PPRA, é uma obrigação do médico do trabalho da empresa reavaliar o PCMSO. Mas isso não significa que vá haver uma necessidade de refazer o documento. Porque se a empresa não modificou nada do seu ambiente de trabalho, se as atividades exercidas são as mesmas, os cargos são os mesmos, não existe necessidade de mudança e os documentos simplesmente serão trocadas as datas, né? Então, há que se haver aí, ter um cuidado para que isso não seja um peso para as empresas e que essa troca de datas demande um custo para as empresas e que isso vire uma questão assim meramente comercial, né? Não sei se eu respondi ao Thiago. Com certeza. Acho que tu respondeu ao Thiago e respondeu mais alguém aqui que fez uma pergunta no mesmo sentido, assim. E agora a gente tem uma pergunta da Daniela Brocardo Pedroso, que é um pouco mais técnica, né? Ela pergunta, quando tem um paciente com HIV, mesmo com carga indetectável, como conduzir a equipe para esclarecimento e formalização da informação para todos os funcionários? Isso é uma questão que também se deve encarar, né? Acho que com a maior transparência possível, né? Mas, com certeza, tu vai saber falar melhor do que eu. Assim, Marcos e Daniela, obrigado pela pergunta, Daniela. Na realidade, o HIV, assim como qualquer doença, se ele vamos dizer assim, no exame admissional do funcionário, este funcionário ele vai ser perguntado pelo médico, ele deveria ser questionado pelo médico do trabalho sobre suas doenças pregressas, sobre os seus problemas de saúde. O bom médico do trabalho registra tudo isso no prontuário médico, né? Então, todas essas informações de doenças pregressas do funcionário, elas, de uma certa forma, elas dizem respeito ao médico e aquela relação do médico do trabalho e aquele funcionário, independente se é um HIV, né? Por quê? Porque o funcionário, ele vai tomar os seus procedimentos e as atividades que ele exerce na empresa não dizem respeito a ele ser portador de um vírus, ou do HIV, ou um vírus de hepatite. Então, na realidade, nós não devemos estar estimulando que o ambiente da empresa seja um ambiente que fique, vamos dizer assim, divulgando as doenças dos funcionários, que o RH tenha que saber. Na realidade, isto é uma informação de prontuário que, obviamente, se houver uma atividade, por exemplo, num hospital, numa UTI, se houver uma atividade que o médico, por conta da doença pregressa do funcionário, tenha que retirar o funcionário da atividade, o médico vai tratar isso com o RH da empresa, mas de uma forma discreta. Isso não precisa ser feito, né? Não se precisa colocar. Exatamente. Preservar a individualidade, enfim. Né, a empresa, às vezes, ela entende que precisaria saber, mas eu preciso saber que o meu funcionário tem. A mesma coisa vale para hipertensão, para diabetes. Por que a empresa precisa saber? É claro que, do ponto de vista de gestão do trabalho, é importante que a empresa
tem um conhecimento do perfil de saúde dos seus funcionários. Então, é importante que o médico do trabalho diga para a empresa que, após ele realizar os exames periódicos, por exemplo, ele mostre para a empresa que aquela empresa ela tem um percentual de trabalhadores com tal doença, um percentual de trabalhadores com hipertensão, que talvez seja importante a empresa trabalhar alguns programas de prevenção para que esses funcionários sejam ajudados no controle das suas doenças, mas não identificar pessoalmente quais são os trabalhadores que têm essas doenças crônicas. Não, ficou bem claro. Mas, de qualquer forma, né, acho que a Daniela ela faz uma pergunta com relação ao paciente, né? Quando o paciente apresenta HIV, por exemplo, como é que vai tratar isso com a equipe? E isso é importante. Eu não saberia te dizer quais são os procedimentos em relação aos pacientes que estão nos residenciais. Qual é o controle de doenças transmissíveis, doenças crônicas transmissíveis que o residencial faz. Mas, de uma certa forma, quando se define, nós falamos lá no início, os protocolos do risco biológico, então, para os profissionais de enfermagem, é dada a orientação de todos os cuidados que este profissional de enfermagem ele precisa ter no momento que ele faz um procedimento com o morador ou com o paciente, vamos dizer assim. Então, isso vale não apenas para o morador ou para o paciente com HIV, mas vale para o paciente, o morador, com vírus da hepatite C, vírus da hepatite B. Então, dentro daquele protocolo, o funcionário vai saber quais são os cuidados que ele precisa ter dentro do procedimento que ele vai realizar. Sem dúvida, ele precisa ter treinamento e conhecimento destas orientações para que ele se proteja enquanto funcionário, sem dúvida nenhuma. Acho que o principal de novo, né, trazer os protocolos, né? Então, determinando o que cada residente, paciente, enfim, necessita, e os funcionários, os técnicos de enfermagem também precisam estar preparados, né, para trabalhar com cada tipo de doença. Enfim, existem, né, as bactérias multiresistentes, mas isso tudo demanda protocolo, né? E acho que a empresa também tem que ter bastante transparência, né, com os profissionais, com os colaboradores, né, para que não haja aquela acusação de que eu não sabia como é que era, não sabia que eu poderia me proteger. Então, quanto mais claras for tratado, né, esses temas, eu acho que isso faz com que o profissional também tenha essa conduta mais cuidadosa, né, e vá seguir os protocolos, né. Mas claro que também é importante que tenha essa supervisão e cobrança, né. Sem dúvida. Quando a gente fala eu vou voltar ao risco biológico, porque ele é um risco inerente à atividade de um residencial, ele é um risco inerente à atividade da enfermagem. Quando a gente define os protocolos, não é para criar alvoroço, para criar, vamos dizer assim, embaraço, ou trazer litígio. Absolutamente. São medidas de prevenção, porque a gente sabe que a área de enfermagem, a área da saúde, o risco biológico, o risco do acidente, ele é inerente à atividade. Então, mais uma vez, é que se precisa ter o protocolo, os protocolos, para que esse risco de um acidente seja minimizado. Mas quando ele acontecer, a empresa, o RH, a chefia, o funcionário, todos esses atores, eles vão saber o que fazer. Não precisa o médico do trabalho estar de plantão lá dentro da empresa. Não precisa a empresa ter um técnico de segurança de plantão dentro da empresa. A chefia vai saber o que fazer, o funcionário vai saber o que fazer.
São procedimentos muito simples, mas que eles vão trazer tranquilidade para o funcionário, porque ele vai saber que ele está sendo atendido, e muita tranquilidade para o empresário, que o empresário vai saber que ele está atendendo aquilo que a legislação manda e, de uma certa forma, atendendo a saúde do funcionário, que é o que o empresário quer, não é verdade? Uhum. E eu tenho uma pergunta aqui, né, que é de quem aqui? Deixa eu só ver. Da Olivia. A Olivia pergunta, boa tarde, é necessário que o PCMSO e o PPRA englobem profissionais que são MEI ou autônomos? Então, me parece que a pergunta dela é relacionada às empresas que têm terceirizados. Acredito que tenha sido essa a intenção dela, né? Então, assim, ó, o que a legislação, essas normas regulamentadoras falam? Elas falam exatamente assim: se a empresa possui um trabalhador regido pelo regime de CLT, essa empresa ela precisa ter todos esses procedimentos que a gente vem falando. Então, digamos, se o empresário ele é MEI, ele é um microempreendedor individual, e ele possui um empregado, eu não sei se essa situação, tu que és uma autoridade do direito, tu vais poder me dizer se o MEI pode ter empregados. Acredito que sim, né? Sim. Então, se o MEI tem um empregado apenas, ou mais, obviamente, ele já vai ter que cumprir toda essa legislação. Da mesma forma, o autônomo. Se o autônomo ele tem a sua empresa sob um regime de autônomo, mas ele tem empregados contratados que trabalham para ele, ele vai ter que atender a essa legislação e vai ter que praticar. É um pouquinho diferente do terceirizado, Marcos. O terceirizado... Bom, eu só encerrando essa pergunta da Olivia. Da Olivia, né? Só para ver se fechou essa pergunta da Olivia e ver se a Olivia entendeu aí. Eu acho que eu fiquei na dúvida sobre a questão dela, né? Se é o profissional ou se é a ILPI, por exemplo, que trabalha com algum autônomo, com recebimento de... Talvez, Marcos, a pergunta dela seja assim, ó, vamos ver se eu consigo. Às vezes, o residencial, ele contrata, por exemplo, uma enfermeira, que a enfermeira ela é uma autônoma, ela tem uma empresa, uma MEI ou uma autônoma, né? Bom, esta empresa, esta enfermeira, que é MEI ou é autônoma, ela tem uma relação de prestação de serviço com o residencial. Então, ela não tem uma relação de funcionária com o residencial. Então, o residencial não vai, vamos dizer assim, aplicar essas regras para aquela profissional. Ele não vai precisar fazer um exame admissional, fazer o exame periódico nesta profissional, porque ela é autônoma, como o nome está dizendo, né? É como, a grosso modo, assim, é como se não houvesse aquele cargo na empresa. Como é que eu vou te dizer? Do ponto de vista da legislação, desta legislação trabalhista e previdenciária, sim, é como se ele não existisse. Mas se nós pensarmos que estamos raciocinando no sentido de prevenção dos problemas, prevenção das doenças, talvez, por bom senso e por medidas preventivas, fosse importante que o médico do trabalho desse residencial, ele previsse que existe esta atividade e que essa atividade ela é terceirizada, mas ainda assim que o residencial faça com que solicite ao autônomo ou a este MEI que cumpra a legislação, entende? Porque
O residencial, quando ele contrata um terceiro, ou através de MEI, ou através de autônomo, ou através de uma empresa de terceirização de mão de obra, o residencial ele não deixa de ter uma responsabilidade solidária, né? Então, nada mais do ponto de vista da prevenção dos problemas futuros que esse residencial ele solicite a este MEI, ele solicite a este autônomo que ele faça os seus controles de saúde, nem que ele apresente ao residencial o seu exame periódico, os seus controles de saúde. Isto seria um bom senso e uma medida de prevenção de risco e de dano, e que a gente, inclusive, orienta a que o residencial e a que as empresas façam. Inclusive para a gestão, né? É importante que o gestor tenha... Na realidade, isto não é nem uma situação que fica para a empresa decidir ou não. Quando se trata de terceirização, a empresa contratante, isso a legislação é clara, a empresa contratante, ela é obrigada a fazer com que aquele contratado cumpra as normas de saúde e segurança. Então, por exemplo, se o residencial ele contratou a vigilância, o porteiro dele é terceirizado, né? O residencial não, aquele porteiro não é empregado do residencial, não é funcionário, mas o residencial, segundo a lei, ele é obrigado a cobrar daquela empresa que terceiriza as regras de saúde e segurança. Então, o residencial vai ter que pedir cópia do PPRA daquela empresa de vigilância, vai ter que pedir cópia do PCMSO, vai ter que pedir cópia do exame ocupacional e guardar esta documentação consigo. Então, para ver... Tem que responder solidariamente, né? Exatamente, porque ele tem uma obrigação solidária. E eu não quero aqui encher a cabeça do empresário, mas é para mostrar que existem muitas demandas, que as demandas, às vezes, como a gente falou no início, elas são complicadas, assim, de uma certa forma, para que o empresário saiba de tudo isso, né? É muita coisa, né? É muita coisinha para que o empresário sozinho fique atento a tudo isso, né? Sempre acaba passando alguma coisa. De Sim. Novo, né? Você cansativo na minha fala, mas daí a importância de ter um profissional competente na assessoria. A gente vê agora, assim, com esta crise da pandemia, Marcos, o que a gente viu? Por exemplo, as empresas muito preocupadas, o que nós fazemos com os grupos de risco, quem são os diabéticos? Saiu aquela, quase a caça, né, do pessoal com doença pulmonar obstrutiva, os asmáticos, né, os hipertensos, os cardiopatas. Na realidade, aquelas empresas que já vinham fazendo seus controles, já vinham fazendo seus exames periódicos, o médico do trabalho já sabia quem são os grupos de risco. Então, de uma forma muito simples, se detectou essas pessoas e prontamente essas pessoas foram afastadas, aquelas que necessitavam, e a gestão deste problema foi, de uma certa forma, muito menor, de muito menos problema, né? Exatamente, né? É o que eu digo, né? Quem se antecipa, né, consegue ter uma gestão muito melhor na hora de efetivamente ocorrerem os problemas, né? Porque os problemas vão ocorrer. Então, é importante que se tenha essa antecipação, né, e se tome todos esses cuidados prévios para evitar um problema maior no futuro, né? A gente já passou aqui de 1 hora, mas a gente ainda tem alguns temas que eu queria levantar, né? Falar sobre os ambientes, né? Sobre as pausas. Vou dizer que, por exemplo, a minha empresa, ainda que trabalhe 12/36, teria obrigatoriedade de dar 1 hora só de intervalo. A gente ainda dá um intervalo no meio da manhã e outro no fim da manhã, no fim da tarde, no meio da tarde. Isso também é importante, né? Essa saúde mental do trabalhador, né? Para ter
ânimo e gostar de trabalhar, né? Poder ter um tempinho para descansar a mente. Cortou, nós não estamos, a gente não está te ouvindo. Voltou? Opa. Tá bem, tá bem. Eu não vou entrar especificamente, assim, na questão de tempos, de jornadas e pausas, mas, assim, do ponto de vista de saúde, por que o legislador previu que deva existir pausas entre uma jornada e outra de trabalho? Justamente porque a gente sabe que o trabalho em excesso, ele vai trazer, de uma certa forma, para uma pessoa, diferentemente ou para outra, pode trazer um dano, né? A gente sabe hoje de várias doenças relacionadas a distúrbios mentais, ao estresse, principalmente em trabalhadores da área de saúde, que são os trabalhadores hoje que estão expostos, talvez, a maior carga de estresse nos ambientes de trabalho, até porque muitos desses trabalhadores exercem dupla ou tripla jornada de trabalho. A gente sabe que é muito comum trabalhador da área de saúde ter mais de um vínculo trabalhista, trabalhar no residencial, trabalhar em dois, trabalhar como cuidador, trabalhar num plantão num hospital, e a gente sabe que, muito provavelmente, este funcionário ele não está fazendo a pausa preconizada pela legislação. E o que vai acontecer? A médio prazo e longo prazo, é muito possível que isso vá trazer dano do ponto de vista da saúde desse profissional, principalmente relacionado às doenças mentais, ao estresse, a distúrbios, às depressões. Então, de novo, a gente volta para as questões de prevenção, de exame periódico, um bom exame admissional, a gente já pergunta quais são os exames, as empresas anteriores, aquelas empresas que o funcionário trabalha, atua naquele momento, então a gente sabe que aquele trabalhador trabalha em mais de uma instituição. Através do exame periódico, a gente pode detectar se aquele profissional de saúde já está apresentando algum sinal ou algum sintoma de algum distúrbio, né? Então, os ambientes de trabalho, se eles tiverem todos esses protocolos, ou grande parte dele, se eles tiverem essas medidas de prevenção, a gente sabe que tem uma chance maior de atuar preventivamente e poder minimizar essas questões de saúde. Mas, sem dúvida, sim, preconizar pausas, preconizar um ambiente de boa integração, né? Hoje se fala muito em ambientes de convívio, ambientes, antigamente havia um estímulo muito grande à competição dentro das empresas, né? E hoje não se fala muito de competição, se fala muito de colaboração. Então, a gente estimula que os ambientes sejam colaborativos, né? Então, quando se fala de prevenção de saúde mental, a gente estimula que as empresas, que as clínicas e os hospitais também estimulem a que os ambientes sejam colaborativos, que os colegas trabalhem em regime de colaboração e não em regime de competição. A área da saúde é bastante interessante, né? Porque a saúde é uma continuidade, né? Não é aquele trabalho que tu fechou às 5 horas, foi para casa e acabou e amanhã tu retoma, né? Então, o profissional da saúde, que ele termina o plantão dele, ele precisa que alguém que vá assumir aquele plantão assuma toda a responsabilidade daquele paciente, residente, enfim, a partir dali. Então, é bastante importante isso que tu trouxe, né? Essa coisa de colaboração, porque muitas vezes as equipes acabam querendo competir, né? Eu sou melhor, minha equipe é melhor, ou deu algum problema, quando ocorre algum problema, não foi no nosso plantão, foi no outro plantão. Então, é importante que haja, né, essa preocupação da empresa, né, para ter essa integração entre as equipes, entre os funcionários, e me parece que foi isso que tu quis trazer, né? Exatamente. A saúde mental também está envolvida aí, né?
E só para reforçar, Marcos, assim, há um tempo atrás, e ainda hoje até se pratica, e alguns empresários, algumas pessoas talvez um pouco mais leigas, que não da área de saúde do trabalho, eles enxergavam a medicina do trabalho como aquele exame um pouco desvinculado da saúde de uma forma ampla. Na realidade, a saúde do trabalho, ela é saúde, ainda é saúde, né? Então, quando se faz uma avaliação de um funcionário, a gente está avaliando a saúde do funcionário, não só saúde do ponto de vista relacionado às atividades que ele exerce. Isso é óbvio que é da nossa área da medicina do trabalho. Mas quando a gente avalia um funcionário da empresa, a gente hoje está totalmente preocupado com a saúde global deste funcionário, aí se entendendo a saúde mental. Então, nada melhor do que a empresa, a instituição, o residencial, ele usar a medicina do trabalho, usar entre aspas, mas ele usufruir da medicina do trabalho como um mecanismo, como uma área que vai ajudar a doenças de uma forma geral para esses funcionários. E é isso que hoje acontece, né? A gente usa muito o exame periódico, basicamente, para fazer levantamentos de situações de doença que, inclusive, possam prevenir problemas até relacionados ao custo de plano de saúde, que é uma coisa que a gente nem falou aqui, porque muitas empresas menores acabam até não tendo planos de saúde, mas a gente sabe que quanto mais qualificada for a medicina do trabalho, esta avaliação do exame ocupacional, menos gasto lá na ponta este funcionário vai acontecer no plano de saúde e menos custo para as empresas também. Então tá, Ricardo, acho que a nossa live foi bastante esclarecedora, né? A gente trouxe bastante temas relevantes, enfim, o pessoal participou bastante. A gente teria ainda aqui, podia passar o resto da tarde, né, conversando, mas o nosso tempo está se esgotando mesmo, a gente já passamos aí quase 20 minutos, né? Então eu queria já de antemão te agradecer, né, em nome do Sindiospa, do Modernidade, né, pelos teus esclarecimentos, né? Então, muito obrigado e vou pedir para que tu faça as tuas considerações finais. Não, eu é que agradeço a oportunidade, Marcos, e esta ação de vocês, do Modernidade, e este grupo que congrega os residenciais, as ILPIs, eu acho que isso é muito valoroso e este é o ambiente que a gente solicita que exista, porque é nesta troca entre vocês mesmos, inclusive, que é onde vocês vão poder construir esse saber, esse conhecimento, e para poder compartilhar entre si e poder qualificar os seus residenciais, né? E a gente fica muito satisfeito, eu fico muito feliz em saber que vocês estão fomentando isso. O Sindiospa, mais uma vez, está de parabéns, porque o Sindiospa é o guarda-chuva, vamos dizer assim, ele que propicia essa discussão, né? E uma discussão onde o interesse maior é prevenção de saúde, isto é absolutamente louvável, porque mais do que cumprir a legislação, que a gente sabe que é um mal necessário, vamos dizer assim, para todo empresário, para todos nós, como brasileiros, nós temos uma legislação brasileira que tem um infindável cabedal de normativos, mas mais do que isso, é importante que a gente saiba que o que a gente está falando aqui? A gente está falando de prevenção de doenças, a gente está falando de saúde, e a gente sabe que talvez seja o nosso bem maior de todos nós. Então, isso é muito gratificante saber que esse grupo de vocês realmente está interessado em melhorar as práticas, melhorar o dia a dia
dos residenciais, e eu fico muito feliz e dou os parabéns para vocês. Além de agradecer a oportunidade, eu realmente parabenizo a ti, a esse teu grupo e ao Sindiospa. Que bom que tu trouxe essa questão, né? Realmente o Modernidade tem se mostrado um grupo bastante forte, coeso, né? E em que pese sejam residenciais teoricamente concorrentes, né? Mas há espaço para todo mundo. Mas a gente vem conseguindo se ajudar, né? E criar condições para que todo mundo consiga desenvolver um bom trabalho. Então, complementando a tua fala, realmente é um grupo bastante coeso e que tem demonstrado bastante conhecimento. A gente tem tido muita troca e tem só feito com que as ILPIs associadas tenham tido um crescimento, uma melhora de atendimento, melhora no atendimento aos residentes, aos colaboradores. Então, bem legal, eu fico lisonjado com esse teu deferimento aí. Tá bem. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Então tá, muito obrigado, um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Tchau.